Meu nome é Paulo Lintz, eu sou coordenador no Núcleo da Auditoria Cidadã do Rio de Janeiro e é um imenso prazer estar aqui participando desse vídeo do curso da Auditoria Cidadã. Eu venho falar um pouco do panorama financeiro do Rio de Janeiro. Todos nós temos colocado a culpa no governo que está de plantão, ou no Cabral, que saiu, ou no Pezão. Mas o Rio de Janeiro ele tem uma história para chegar o panorama que nós temos hoje. E essa história a gente pode levantar como marco legal o que foi colocado na CPI da dívida, a década de 70. Na década de 70, a gente tem a financiarização da economia, com a quebra da paridade dólar-ouro. Isso é um elemento importante para que a gente possa entender como é que o Estado brasileiro está capturado e os seus entes federados. Na década de 80, nós temos elementos importantes. Um deles é exatamente a questão do título Blade, que é um título que veio, uma engenharia que veio ser aplicada para colocar no mercado título totalmente desvalorizado. E no caso do Brasil, eles foram utilizados como moeda para a compra das nossas estatais subfaturadas. Então, naquele momento, não entra dinheiro no país, que o Fernando Henrique dizia que era para pagar a dívida pública, e essas moedas podres são utilizadas como moeda de negociação. Na década de 90, nós temos um elemento importante que leva ao cenário que o Rio de Janeiro tem hoje. Um dos elementos importantes começa em 96, no governo do Marcelo Alencar. O governo Marcelo Alencar tinha um problema financeiro muito parecido com o que nós temos hoje, não conseguia pagar 13º de servidores públicos de 1995 e tinha uma imposição do FMI, que era uma reforma administrativa, chamada PDV, que era demissão voluntária dos trabalhadores do Serviço Público Estadual. E o Marcelo Alencar vai à Caixa Econômica e pega emprestado 2 linhas de créditos. Uma linha de crédito no valor de 120 milhões e uma outra linha de crédito no valor de 60 milhões. A linha de crédito de 120 milhões era para pagar os 13º dos servidores públicos estaduais de 95. E a de 60 milhões para fazer a demissão voluntária, chamada PDV. Essas 2 linhas de crédito no valor total de 180 milhões vieram carregadas de 44 condicionantes. E essas condicionantes levaram praticamente à estatização do Parque Estatal do Rio de Janeiro naquele momento. Então, nesse momento foi privatizado Rio Gás, Rio Luz, Codeste, Banerj, foram colocadas concessões e várias outras condicionantes dentro do contrato. E os servidores públicos estaduais perderam praticamente todos os direitos que tinham naquele momento, que os servidores federais já tinham perdido. Então, isso é um elemento importante para poder levar a preparação para a Lei 9496. A lei que renegocia a dívida dos estados. Os estados renegociaram uma dívida entre 93 bilhões e 120 bilhões, mais ou menos, cerca disso. Em 99, essa dívida, ela chega em 2017, ela chega a mais de 518 bilhões. 3 estados, Pará, Alagoas e Minas Gerais, entre 99 e 2015, remuneraram, a título de juros da dívida pública, 1.378%. No mesmo período, o IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação do IBGE, foi 208%. Então, nós estamos falando aqui de uma agiotagem. Na realidade, houve um aumento de juro real de 1.170% para esses 3 estados. Os demais estados foram 1.047%. Tirando o IPCA, nós temos juros real de 839%. Então, é uma verdadeira agiotagem que foi aplicada aos estados os entes brasileiros. E, além disso, você tem em 97 uma lei complementar, que é a lei chamada Lei Candir. Essa lei também desonerou a arrecadação, a principal arrecadação do estado, que é o ICMS. Só o Rio de Janeiro deixou de arrecadar, no período, até agora, mais ou menos em torno de 60 bilhões. Isso cabe muitas SEDAIs, já que um dos planos de recuperação, a saída que eles apontam é a privatização da SEDAI, no valor de mais ou menos de 3 bilhões. E o que nós precisamos nesse momento é que o governo
federal reponha, né, essa fortuna de 66 bilhões ao Estado do Rio de Janeiro, que recomporia as finanças do Estado. E, além disso, nós temos hoje um endividamento enorme do Estado do Rio de Janeiro, né? Só de dívida com a União, a dívida do Estado do Rio de Janeiro chega hoje à dívida que foi pactuada em torno de 68 bilhões. Né? Se levarmos em consideração o endividamento com o setor financeiro público e o privado, nós estamos falando aqui de uma dívida de 108 bilhões aproximadamente. Né? O plano de recuperação fiscal, que foi colocado a partir da Lei Complementar 159, ele veio exatamente para fechar esse ciclo e subjugar de vez a administração do Estado do Rio de Janeiro e dos demais estados. Porque, efetivamente, o plano de recuperação fiscal não tem nenhum plano de salvamento de banco, de estados. Ele é simplesmente uma moratória por 3 anos, né, que em 18 meses, os estados, o caso do Rio de Janeiro, que assinou esse plano em 2017, ele ficou de julho de 2016 até junho de 2018 sem fazer esse pagamento do serviço da dívida. Mas isso foi apartado, né, esse montante, e hoje significa em torno de 5 bilhões que serão somados à dívida geral que foi pactuada. Então, a Lei 9496, ela hoje tem um saldo que é em torno de, somando tudo isso, 68 bilhões. Foi essa quantia que foi repactuada, né, pelo governo do Pezão. Temos um problema no plano de recuperação, que é um plano de recuperação que foi instituído a partir da Lei Complementar 159, de 2017. Dentro dessa lei, no artigo 6º, foi criada uma comissão de supervisão composta por 3 pessoas, né, uma do Ministério da Fazenda, representante do Ministério da Fazenda, outra representante dos órgãos de fiscalização e uma representante do Estado. Essa comissão ela tem várias atribuições, e uma das atribuições que ela tem é ter acesso à senha financeira, ao controle financeiro do Estado. Para você ver que isso é muito grave, nós tivemos a intervenção militar no Rio de Janeiro, que todo mundo acha que é grave e é realmente grave, mas a pior intervenção que está acontecendo no Rio de Janeiro é exatamente essa intervenção nos poderes, porque a partir dessa comissão, nós temos um exemplo clássico que aconteceu no Rio de Janeiro agora. Os trabalhadores da saúde no Rio de Janeiro conseguiram a aprovação na Alerj de um plano de carreira da área da saúde. Esse plano de carreira ele foi levado à sanção do governador Pezão. O governador Pezão vetou alguns artigos e, ao mesmo tempo, foi levado à Alerj de novo para discutir o veto. A Alerj derrubou os vetos e esse plano deveria entrar imediatamente em vigor. Mas essa comissão de supervisão, composta por 3 pessoas, ela impediu que o plano de carreira do setor da saúde entrasse em vigor. E como nós temos até o começo do mês de junho para poder implementar alguma coisa no ano eleitoral, esse plano de carreira só poderá voltar a ser discutido em 2019. Mas essa comissão de supervisão ela tem poderes maiores do que o governador e maiores do que os deputados. Né? Essa comissão ela foi legalizada, né? Ela foi instituída a partir da medida provisória 816, em 2017, do Temer, né? Que essa comissão poderá agir, ela poderá atuar em 3 estados ao mesmo tempo e provavelmente haverá várias outras comissões em todo o Brasil atuando em vários estados. Então, nós temos uma situação de intervenção grave do Estado do Rio de Janeiro e dos demais estados, porque as leis são leis complementares aprovadas no Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, a autonomia dos estados, né, foi perdida. A dívida que vai ser refinanciada, ela tem sua origem em 99, né, no valor de 18 bilhões, mais ou menos. Só que foi dado um subsídio que não foi levado em consideração de mais de 3 bilhões. O pagamento à vista que o Estado fez de 2 bilhões também não levou em consideração. Então,
hoje, essa dívida que eles repactuaram foi no valor de 13 bilhões e hoje nós chegamos ao valor de mais de 62 bilhões, sem levar em consideração os 5 bilhões apartados que vão ser somados a esse pagamento. Então, nós temos uma situação bastante difícil e grave e, além disso, essa repactuação dessa dívida, deveria haver uma auditoria, porque nós estamos falando aqui de várias ilegalidades que houveram dentro desse período e a lei complementar 159, ela diz que para você levar em consideração o saldo consolidado da lei 9496, sem discutir qual é esse saldo e como é que chegou a esse saldo. E dentro desse saldo a gente tem certeza que houve várias ilegalidades, né? Inclusive a dívida do Banco do Banerj, né? No Proes, também não entrou nessa conta, né? Então a gente precisa entender e discutir nesse curso verdadeiramente qual é o cenário que está levando o Estado do Rio de Janeiro a esse problema financeiro. Não é só Cabral e Pezão. Tem toda essa história que eu acabei de contar agora, que a gente vai poder aprofundar um pouco mais dentro do curso e a gente espera poder contribuir, e eu estou à disposição de contribuir com o curso e colocar o Núcleo da Auditoria Cidadã à disposição de quem queira nos procurar, para que a gente possa juntos levar esse conhecimento e discutir cada vez mais todo esse cenário catastrófico que acontece nos estados brasileiros, principalmente no Estado do Rio de Janeiro, que está sendo usado como laboratório para toda a implementação dessa política e além da questão da securitização, que no Rio de Janeiro nós já temos a CFSEX, que é a CIA Fluminense de Securitização, que vai também emitir papéis junto com algum banco do sistema financeiro, né, para capturar o fluxo, né, de caixa de dívidas ativas e outros do Estado do Rio de Janeiro. A gente conseguiu bloquear, a princípio, no Ministério Público, pelo Ministério Público, a ação dessa empresa, tá? E essa empresa ela está bloqueada, ela não está conseguindo emitir e a gente espera ter sucesso de que ela não entre em vigor, né? Então, e no caso do município do Rio de Janeiro, nós temos a Carioca de Securitização, né? Que é uma empresa criada pelo Eduardo Paes, né? Que tem o mesmo propósito de emissão de títulos e capturar tanto dívidas ativas de outro do município do Rio de Janeiro. Então, esse é um panorama grave, que essa engenharia é a mesma que foi aplicada na Grécia, que poderá levar o Estado à quebradeira geral, de verdade, porque até agora grande parte do cenário destrutivo que existe no Rio de Janeiro é mais uma construção de um sistema que colocou todos esses problemas financeiros a partir de um cenário que, na realidade, ele não existe, né? Então, espero poder contribuir e um abraço e estamos juntos.